A Semana Santa deveria ser um tempo de silêncio, reflexão e redenção. Mas em certos lugares da América Latina, ela carrega outro significado, um que raramente é contado em voz alta. Em vilarejos antigos, espalhados por regiões onde a fé moldou cada rua e cada ritual, existe a crença de que a fronteira entre o sagrado e o profano se torna instável durante esses dias, não aberta, apenas vulnerável, como se algo fosse permitido a observar, mas não a ser visto completamente. Os relatos começam sempre da mesma forma. Mudanças sutis, igrejas que parecem mais escuras por dentro, mesmo durante o dia, sinos que soam fora de horário, pessoas que acordam na madrugada com a sensação de estarem sendo chamadas pelo nome, mesmo sozinhas. Ninguém vê nada, mas todos sentem. A tradição diz que durante a Semana Santa, certos pactos antigos respiram novamente. Promessas feitas por gerações passadas, seladas em silêncio, voltam a cobrar seu preço. Famílias inteiras evitam sair à noite. Crianças são proibidas de brincar nas ruas depois do pôr do sol. E portas permanecem fechadas, não por medo de ladrões, mas por respeito. Em algumas cidades, há uma regra não escrita. Nunca aceite convites depois da meia-noite nesses dias. Nunca siga alguém por ruas vazias. E, acima de tudo, nunca questione o que acontece quando os sinos param completamente. Porque, segundo a lenda, existe uma noite específica. Uma em que orações não ecoam. Uma em que velas se apagam sozinhas. Uma em que aquilo que foi escondido sob símbolos religiosos encontra espaço para se mover. É nessa noite que a Semana Santa deixa de ser santa. Eles chamam esse período de La Páscoa Negra. E o mais perturbador não é o que dizem que acontece. É o fato de que, ano após ano, as mesmas histórias continuam surgindo, em lugares diferentes, com detalhes assustadoramente parecidos. Como se alguém estivesse lembrando o mundo de algo que nunca foi esquecido. Com o passar dos anos, os relatos sobre La Páscoa Negra deixaram de falar apenas de presságios e sensações estranhas. As histórias começaram a se concentrar em uma noite específica, aquela que ninguém deveria testemunhar por completo. Em algumas regiões, ela acontece entre a Quinta e a Sexta-feira Santa. Em outras, na madrugada do sábado. O horário muda, o calendário varia, mas o padrão permanece. Há um momento em que as ruas ficam silenciosas demais. Não um silêncio comum, mas um vazio sonoro, como se até os ecos tivessem sido retirados do lugar. É nessa noite que certos rituais proibidos, segundo a lenda, encontram espaço para acontecer. Não rituais públicos, nem cerimônias organizadas, mas atos individuais, feitos em segredo, transmitidos por sussurros entre gerações. Pessoas que acreditam poder pedir algo em troca de promessas que nunca deveriam ser feitas. Há relatos de velas negras acesas dentro de casas supostamente devotas, de orações invertidas murmuradas longe dos altares, de imagens religiosas cobertas com panos escuros, como se não devessem ver o que estava prestes a ocorrer. Tudo isso longe dos olhos da comunidade, mas não longe de quem observa. Algumas testemunhas afirmam ter visto figuras caminhando pelas ruas vazias nessa noite. Não correm, não falam, apenas passam, sempre mantendo distância da luz. Quando alguém tenta se aproximar, a sensação descrita é imediata. Uma pressão no peito, um medo que paralisa, uma certeza irracional de que dar mais um passo seria um erro irreversível. Em certos vilarejos, desaparecimentos são associados diretamente a essa madrugada. Pessoas que saíram de casa por curiosidade, desafio ou descrença, e nunca mais foram vistas. Não há sinais de violência, não há testemunhas confiáveis, apenas a ausência e o desconforto coletivo de saber que algo foi quebrado. O mais inquietante é que, após essa noite, tudo parece voltar ao normal. As igrejas reabrem, os sinos voltam a tocar, as ruas recuperam o movimento. Mas quem vive ali sabe, algo mudou, como se um limite invisível tivesse sido cruzado e o preço ainda estivesse sendo calculado. A regra, repetida em sussurros, é simples. Na noite da Páscoa Negra, não observe demais. Não questione. E, acima de tudo,
Não tente participar, porque há coisas que não querem fiéis, querem apenas testemunhas silenciosas. Com o tempo, La Páscoa Negra deixou de ser apenas uma lenda sussurrada em vilarejos isolados e passou a assumir um papel mais inquietante, o de um aviso coletivo. Não sobre algo que acontece todos os anos, mas sobre algo que pode acontecer quando certas fronteiras são ignoradas. Pesquisadores do folclore apontam que a lenda surgiu em regiões marcadas por forte religiosidade, onde o medo não vinha apenas do sobrenatural, mas da quebra do equilíbrio. A Páscoa Negra não seria uma data específica, mas um conceito. O momento em que a fé é usada como moeda e não como proteção. Segundo a tradição oral, essa noite existe para testar intenções. Não pune quem não acredita, nem recompensa quem finge devoção. Ela observa, espera e reage apenas quando alguém tenta negociar o que não entende. É por isso que tantas histórias falam de consequências tardias, não imediatas, mas graduais. Pessoas que afirmam ter participado dessa noite descrevem mudanças sutis após o evento. Não enlouquecem, não desaparecem de imediato, mas relatam a sensação persistente de não estarem mais sozinhas, mesmo em lugares familiares. Sonhos recorrentes com ruas vazias, com velas apagando sozinhas, com vozes chamando seus nomes sem origem clara. Em alguns relatos mais extremos, famílias inteiras abandonaram casas após a Semana Santa, convencidas de que algo havia sido convidado a entrar. Não pela porta, mas pela intenção. O medo não estava no que viram, mas no que sentiram depois. O mais perturbador é que não existe um ritual completo documentado. Não há instruções claras, não há um manual. Porque, segundo a lenda, quem realmente entende a Páscoa Negra jamais escreveria sobre ela. Passar adiante o conhecimento seria o mesmo que assumir responsabilidade pelas consequências. Por isso, a história sobrevive fragmentada, em pedaços, em avisos incompletos, em frases que sempre terminam antes da explicação final. Talvez porque a Páscoa Negra não seja sobre o que acontece naquela noite, mas sobre o que desperta depois. Ela não exige fé, não exige descrença, exige apenas uma escolha silenciosa. Respeitar o limite, ou descobrir por que ele existe. E se essa lenda ainda é contada em tantos lugares diferentes, com detalhes tão parecidos, talvez não seja porque ela aconteceu no passado. Talvez seja porque ainda acontece, sempre que alguém decide olhar longe demais.